Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. Vale a pena pegar os dividendos dos fundos imobiliários e investir em ações? Quando as ações da sua carteira chegam no preço teto, o que você deve fazer? E outros assuntos mais. Então vem comigo. E começando aqui pelos fundos imobiliários, vocês bem sabem que, obviamente, o montante acumulado de patrimônio, aqui mesmo numa carteira de fundos imobiliários, se você reinvestir os dividendos nos próprios fundos imobiliários que pagaram aqueles proventos, você terá um patrimônio bem superior ao longo do tempo. Aqui é uma carteira simulada em que se investiu ali R$ 10.000 e o resultado foi bem diferente no período de 24 meses, nessa linha azul aqui reinvestindo dividendos e nessa linha de baixo não reinvestindo dividendos. E quando nós estamos falando de fundos imobiliários, o reinvestimento dos dividendos é ainda mais importante do que o reinvestimento nas ações. Por quê? Porque com ações você vai reparar o seguinte: por mais que você não reinvista os dividendos percebidos por uma ação, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, desde que o payout não seja de 90%, 100%, essa ação vai se valorizar se tiver ali bons indicadores, se tiver ali lucros crescentes e consistentes. É por isso que em Banco do Brasil as pessoas, apesar de terem recebido dividendos elevados, tiveram a valorização expressiva das ações que, em pouco tempo, saiu dos R$ 30 para os atuais quase R$ 60. Então, fica muito claro que com ações você pode utilizar mais dividendos, desde que o payout não seja muito elevado, porque do contrário, todo o lucro está indo para os acionistas, aí fica mais difícil de crescer, mas no caso dos fundos imobiliários você já tem uma obrigatoriedade legal de distribuição de 95% do resultado. Isso é feito de forma mensal? Na prática, sim, mas esse 95% se refere a um resultado semestral. Então você perceberá que em dados meses, você tem um fundo imobiliário que vai pagar 90% do resultado, no outro 100%, às vezes mais do que 100% em um mês, porque é 95% do apurado no semestre todo. Agora, fique atento, porque se o fundo imobiliário pagar mais do que 95% em mais de um semestre de todo o resultado apurado, isso significa que esse fundo está distribuindo tanto dividendo que vai precisar realizar novas captações, novas emissões de cotas ou as famosas subscrições simplesmente para pagar proventos. Aí você tem uma situação similar a uma pirâmide financeira, como alertou o gestor da Esquadra. Na área de membros associado Mirai, eu cheguei a montar aqui uma carteira de fundos imobiliários com dinheiro real, e um dinheiro relativamente expressivo, mais de R$ 100.000, para teste junto aos meus membros. E você vai reparar o seguinte de plano, que as cotas que nós tivemos desvalorização, nós montamos a carteira em setembro, são cotas de fundos de papel, fundos de CRI, ou FINFRA. E por que isso acontece? Porque, ao contrário de fundos de tijolo, como é o caso do HGLG11, em que você tem um imóvel por trás dando lastro à cota que você está comprando, com fundos de papel você tem apenas o lastro em dívidas, em CRI ou debêntures, de tal modo que esse CRI ou debenture vai se findar em algum momento. Afinal de contas, a dívida tem um fim. Um imóvel não necessariamente tem um fim. E aí, num fundo de CRI, você precisa renovar o portfólio daquele fundo. Como que você renova? Fazendo novas emissões. E não há que se falar em valorização de uma dívida, exceto com marcação a mercado, em dados momentos, de tal modo que no fundo de papel, o reinvestimento de dividendos é ainda mais premente. No fundo de tijolo você tem um pouco de flexibilidade. De todo modo, eu sempre recomendo que, com fundos de tijolos no mínimo, você reinvista 30% dos proventos e com fundos de papel no mínimo 50%, porque você não terá uma valorização interessante das cotas, ao contrário com as ações, como eu falei anteriormente. E esse teste aqui que nós estamos fazendo há pouco tempo, desde setembro do ano passado, mas já vem demonstrando que o fundo de papel tem mais dificuldade de valorização. Muito bem, mas e quanto à ideia de eu não reinvestir os dividendos nos fundos imobiliários? Eu vou receber aquele fluxo de renda dos fundos imobiliários e vou comprar ações. É uma estratégia válida? Sim, é válida, mas depende do momento em que você está. Se o seu objetivo é imediatamente viver de renda agora, eu já construí um patrimônio bem relevante que é suficiente para eu viver de renda, eu quero diminuir o ritmo do meu trabalho, ter mais liberdade, ter o poder de dizer não. Para isso, eu vou precisar de um fluxo de renda mensal ou no menor tempo possível, porque sem esse fluxo, para o brasileiro principalmente, fica difícil de pagar as contas. De tal modo que nesse caso em específico, de quem já construiu patrimônio, você pode simplesmente
pegar os dividendos dos fundos imobiliários, reinvestir uma parte, como eu falei, pelo menos 50% fundo de papel e no mínimo 30%, estou falando do mínimo, 30% fundos de tijolos e utilizar o que restar para seus custos mensais. Por que fazer isso? Porque assim você vai estar garantindo que no próximo mês seu dividendo vai aumentar um pouquinho. Afinal de contas, você vai pegar aquele dividendo e comprar novas cotas. Agora, se o seu objetivo é, olha, eu só vou comprar fundos imobiliários para poder acelerar o aumento do meu patrimônio via ações, mas eu quero comprar as ações via dividendos dos fundos imobiliários, porque eu sei que o investimento em ações é para longuíssimo prazo, mas eu quero ter um estímulo comportamental agora, que seria esses proventos mensais. E eu não quero fazer um grande aporte em ações, eu quero fazer um pequeno aporte, um aporte mensal, quero levar esse investimento para daqui 20 anos, então eu prefiro seguir por essa estratégia. Então faz sentido. O importante é você não extrair na fase de acumulação de patrimônio, que precede a fase de usufruto, você pegar esses dividendos e já começar a utilização. Se você fizer isso, você vai estar assumindo o risco de o seu patrimônio se findar ao longo do tempo por conta da inflação. Veja, se as cotas do seu fundo imobiliário não vão se valorizar tanto, principalmente os fundos de papel, e você está utilizando ali 10, 12, às vezes 15% de dividend yield, isso não vai ser sustentável. No longo prazo, você vai ter cotas que ou se desvalorizaram ou ficaram paradas no tempo, enquanto que a inflação foi comendo seu poder de compra, entre aspas. Então, cuidado com isso. O importante é entender que na fase de acumulação de patrimônio você não extrai os dividendos do mercado, você os reinveste, seja na renda fixa, se for parte da sua estratégia, seja nos próprios fundos imobiliários, seja investindo nas ações, o que faz total sentido. Também há a situação daquele que prefere investir em fundos imobiliários inicialmente, ou estudou fundos imobiliários inicialmente, ou se sente mais seguro, não tem um apetite por risco tão grande, mas quer correr um pouquinho mais de risco com as ações, se sujeitar a uma volatilidade um pouco maior com as ações, mas com potencial de retorno maior de longo prazo, quer comprar small caps e tudo mais, só que tem medo de aplicar dinheiro novo nesse mercado de ações. Ele ainda está começou a estudar, está se aprofundando agora e prefere ir devagar, só pegando os dividendos dos fundos imobiliários e comprando ações. Então, isso faz total sentido, você pode fazer isso tranquilamente, se é o seu caso. Sendo que a estratégia fica ainda mais interessante quando você se vale dos fundos de papel. Porque se você tem um fundo de papel aqui com um yield mais alto, por exemplo, 15%, você vai estar investindo 15% ao ano do valor que você tem no fundo imobiliário em ações. Esse fundo imobiliário pode cair? Você pode ter desvalorização aqui? Sim, mas desde que você vá comprando ações, de preferência previdenciárias, você vai compensando esse dano temporário. Ou se você quiser mais segurança, você só extrai os dividendos pagos pelos fundos de tijolos, onde você tem uma expectativa de valorização das cotas no mínimo, de acordo com a inflação, porque os imóveis se valorizaram e tendem a se valorizar de forma compatível, ao menos, com o IPCA ou IGPM, dependendo do caso. Já uma segunda dúvida que muitos investidores possuem é: vale a pena eu fazer o aporte mensal, independentemente do preço, ou desde que a bolsa não esteja tão cara, ou eu devo, mesmo com pouco dinheiro, segurar esses aportes quando eu vejo que a bolsa de valores está mais precificada e colocar na renda fixa? Fazer o famoso caixa, sem vender ações, obviamente, simplesmente aplicar ali um Tesouro Selic, que seria a melhor reserva de liquidez para oportunidades futuras. E aí, para responder essa pergunta, eu quero que você observe aqui esse gráfico do índice preço sobre lucro do Ibovespa, que atualmente está em 7,78 vezes. Você vai perceber um padrão comportamental aqui nesse gráfico. Sempre que ele está muito aqui nos topos, a tendência é que ele venha e desabe, como por exemplo aqui em 2008 e aqui também em 2020 e um pouquinho em 2021, quando nós tivemos a taxa Selic muito baixa para os padrões brasileiros. Muito bem, e quando o índice preço-lucro está aqui embaixo? Por exemplo, fundo de 2008, recuperação 2009, ou aqui embaixo, quando nós pegamos 2022, quando a Selic começou a subir muito rapidamente, e aí depois a Selic começou a cair e o preço subiu aqui. Diante disso, o que a gente percebe? Que comprar nesses topos não é uma boa ideia. Seja com muito ou pouco dinheiro. Não é uma decisão inteligente. O ideal é você, todos os meses, aportar, ou semanas, ou a cada dia, tem gente que ganha por dia, mas não necessariamente aportar em ações ou fundos imobiliários. Quando nós estamos falando aqui do mercado de ações, o ideal é que você aporte mais próximo desses fundos aqui, ou abaixo da média histórica. Preciso lembrar a vocês que o índice preço-lucro do Ibovespa, médio histórico, ficou em 11 vezes. Eu prefiro adotar o critério de 10, porque é sempre bom ter uma margem para baixo. Ainda mais quando nós estamos falando de um mercado bastante volátil historicamente, como é o caso do mercado brasileiro. Pois bem, então, quando a bolsa está abaixo de 10 vezes lucro,
como é o caso atual, você vai aportar todos os meses em bolsa de valores. Procurar alguma ação da sua carteira que ainda faça sentido fazer o aporte. Agora, superou esse índice, a bolsa estando ou não em 140, 150 mil pontos ou 100 mil pontos, não interessa a pontuação, você vai comprar renda fixa, mesmo que a renda fixa naquele momento não esteja rendendo muito, porque provavelmente ela não vai estar rendendo muito, porque para a bolsa estar com índice preço-lucro muito alto, de duas uma, ou o lucro das empresas caiu consideravelmente, e aí o múltiplo ele se estica, porque nós temos a variável L, que é lucro, ou então o preço subiu demais, variável P, em que você vai ter um preço tão elevado que não justifica você fazer um aporte em ações naquele momento. E para que o P esteja bastante elevado, a taxa de juros do país provavelmente estará muito baixa, e aí os juros da renda fixa serão baixos também. Então, por método, não aporte independentemente do preço, mesmo com pouco dinheiro, em qualquer momento. Faça o aporte em renda fixa quando necessário, e assim você já se prepara para uma eventual futura correção de mercado, que vai acabar acontecendo, porque nós sabemos que a economia e a bolsa de valores são cíclicas, de tal modo que você sabe que quando ocorre um otimismo exagerado, vai haver aqui uma correção, uma aversão ao risco, um início de período pessimista, seja por motivos reais ou fictícios, mas vai acabar acontecendo. E aí, para você estar preparado, você já tem que ter renda fixa montada. E você vai fazer isso desde que você siga esse critério. E a questão do preço importar ou não deveria já ser uma discussão ultrapassada, porque se você vai comprar qualquer coisa, vai comprar fruta no supermercado, você vai olhar o preço. O preço sempre vai importar. Ele vai importar mais para quem tem muito dinheiro, menos para quem tem pouco dinheiro, mas sempre vai ter a sua relevância. E aqui não é uma questão de cravar o preço, de que eu sou capaz de prever o preço exato. Não, não é essa a ideia. Porque se eu fosse de fato capaz de prever o preço exato de um ativo, eu então compraria todos os meus recursos em apenas um ativo, ou então eu emprestaria dinheiro, eu me alavancaria para comprar apenas um ativo, mas ninguém tem essa certeza. Óbvio que seria a fórmula do enriquecimento acelerado, mas ninguém tem essa bola de cristal. Mas você pode prever, entre aspas, porque a palavra prever vira um tabu no mercado financeiro, qual seria o preço justo daquele ativo, de acordo com as premissas que você adotou e que podem estar erradas, e aí diante disso você vai estabelecer uma margem de segurança, uma margem de erro, em que eu defini meu preço teto, meu preço alvo, por exemplo, R$10. Até esse preço eu compro, mas eu prefiro ter uma margem de segurança, então eu compro só até 9, 8, porque eu sei que eu posso estar errado em alguma medida. Então essa margem de segurança que te garante fazer aportes com mais segurança, porque você sabe que pode errar. Então essa que é a ideia no mercado financeiro. E aí o enriquecimento vem no longo prazo, porque você não vai colocar todo o seu dinheiro em um ativo só. Você vai diversificar justamente por você não ter controle sobre quando um ativo vai alcançar o seu preço justo. Até porque no curto prazo é impossível de prever isso. Sendo que, mesmo que alguém consiga cravar um preço de um ativo e até se alavancou com isso e ganhou muito dinheiro, pode ser que esse indivíduo tenha tido sorte. Você não pode avaliar o desempenho de um investidor por conta de um caso isolado ou outro. Você só vai analisar o desempenho de um investidor se ele for consistente ao longo do tempo, como é o caso do Warren Buffett. Por isso ele é excepcional, porque foram muitos anos, 80 anos investindo para chegar na casa dos 100 bilhões de dólares. Em resumo, não aporte mensalmente ou em qualquer período se o mercado acionário está caro. E tem sim como saber se está caro ou se está barato. Não é uma questão de você acertar o preço definitivamente, mas sim de ter uma noção geral com margem de erro. Aqui está a ideia. E por fim, uma outra dúvida que muitos possuem é: se eu recebi os dividendos daquela ação em específico, por exemplo, Vale, Petrobras, eu tenho que obrigatoriamente aplicar aqueles dividendos na própria ação, sob pena de meu patrimônio não crescer como eu queria, ou pode ser outra ação da carteira? Ainda, se todas as ações do meu portfólio chegarem no preço teto, o que eu devo fazer? Parar completamente de aportar nas ações da minha carteira, comprar renda fixa ali ou procurar outra ação? Veja, é comum nós analisarmos o retorno histórico de um ativo, por exemplo aqui, Vale, em que nós temos o reinvestimento dos dividendos como algo determinante para o retorno total acionista, em que, mesmo com Vale, você transformou R$1.000 em R$3.500 nos últimos 10 anos. E quando nós pegamos um período de tempo ainda superior,
nós vemos que variação nominal do ativo 3.200%, variação reinvestindo os dividendos 10.000%. Então a importância do reinvestimento dos dividendos é inegável, mas precisa ser no próprio ativo. Olha, sendo no próprio ativo, em diversos estudos você vê que já terá um retorno excepcional. Mas não necessariamente o seu dividendo foi melhor rentabilizado investindo no próprio ativo. Porque perceba o seguinte, pode ser que eu receba um dividendo de Vale no momento em que ela está cara, acima do meu preço teto, acima de preço-alvo que eu defini. E aí eu vou comprar a ação, eu vou simplesmente ignorar o preço? Não é uma boa ideia. Então você vai seguir o mesmo esquema. Você vai pegar esse dinheiro e dar uma outra destinação. Vai para a renda fixa? Não necessariamente, a renda fixa é o último caso, é a última rácio. Primeiro você vai analisar se tem alguma ação da sua carteira que está num preço interessante para aportes. E aí você vai pegar esse dividendo e aplicar nessa outra ação da carteira, ou ações. Caso todas as ações da carteira estejam acima do preço teto, acima do preço-alvo, tanto o seu aporte quanto os dividendos das ações, você vai aplicar na renda fixa. Ou, se você já estava analisando alguma ação que você queria colocar na carteira, só não havia colocado porque ainda as ações da sua carteira estavam em preços aportáveis, então você vai comprar essa outra ação. Porque, de novo, a renda fixa sempre é o último caso. A reserva de oportunidade é o último caso. Você já tem a sua posição em renda fixa, você já está balanceado em renda fixa, por exemplo, você já tem 30% em renda fixa que para você é suficiente, e aí você vai aumentar essa posição se não há necessidade? Não, você só vai aumentar se realmente não tiver outra opção na sua carteira de renda variável. E a ideia basilar é, na fase de acúmulo patrimonial, você não deve pegar o dividendo e gastar. É apenas isso. Desde que você pegue esse dividendo e aplique em renda fixa, outra ação, na mesma ação, você vai ter um retorno superior se tivesse utilizado o dividendo. E a gradação que eu utilizo é, preferentemente aplicar na mesma ação, porque já há diversos estudos mostrando que reinvestir na própria ação é bastante rentável, salvo se a ação estiver já acima do preço teto, acima do preço-alvo, aí você vai aplicar em outra ação da carteira. Se essas outras ações também já estiverem acima do preço teto ou acima do preço-alvo, aí você vai procurar outra ação que já estava no seu radar. Se não tiver nenhuma ação no radar, aí você vai aplicar numa reserva de oportunidade, preferentemente um Tesouro Selic. Lembrando que nós temos uma planilha de preço teto de 60 ações e 30 fundos imobiliários para nos auxiliar nessa dinâmica. Eu preparei essa planilha para vocês, mas ela tem um custo. É um custo mensal de R$19,90 e há também ali o plano anual. E por que tem esse pagamento periódico? Porque eu farei a revisão, como eu faço, a cada trimestre, porque as empresas publicam seus resultados a cada trimestre na Bolsa de Valores. E aí vai ocorrer ali a revisão dos dados que estão nessa planilha. Você vai ter LPA, DPA, payout provável, você terá preço teto, margem de segurança, PL projetado e outros dados. Caso tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo qual seria uma outra dúvida que você gostaria de ter respondida num outro vídeo. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa eventualmente ajudar mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!